Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Aqui é o Sérgio, desenvolvedor da ASG. Nessa aula vamos falar um pouco mais sobre a parte da arquitetura do projeto ASG, para que você entenda o que você verá no dia a dia e para que você consiga entender melhor como você vai pensar sobre a forma como eu desenvolvi esse sistema, né? Então, o que eu fiz aqui, eu fiz um desenho para que você consiga, de forma bem direta, entender o que temos nos dois principais gráficos que servirão para você ter uma boa ideia de como você vai melhorar suas operações e como que você vai pensar sobre as operações. Então, vou tentar ser o mais breve aqui nessa aula, tá? Nós temos o gráfico de Renko, que todos os dias ele tem regiões específicas que referem-se às regiões de alvos, né? Ou seja, você verá o preço se movimentando e em algum momento ele vem para essas regiões aqui, seja do A1, A2, A3, positivo ou negativo, tá? As regiões que possuem as sinalizações de mais, ou seja, A1 mais, A1, 2, A3 mais, são o quê? Alvos, tá? Alvos do comprador. Então, se a gente for pegar aqui, a gente pode até escrever aqui, ó, alvo comprador, nessa região, tá? Toda essa região para cima aí é o alvo do comprador, tá bom? E abaixo nós temos a região do alvo de quem está vendido, né? Então, nós teremos o que? Alvo vendedor, tá? Beleza. O preço, ele trabalha sempre em frequências, certo? Se o preço trabalha em frequência, o que eu preciso entender sobre o preço? Que existem também as regiões que são os meios das frequências. Então, aqui dentro desse gráfico, nós vamos considerar dois pontos de referência de atuação que são pontos estatisticamente mais favoráveis para você ter uma assertividade melhor. Primeiro ponto somente considerando o Renko, agora não estou falando do gráfico temporal, os melhores preços para você atuar sempre serão nessas extremidades, buscando a reversão do movimento, tá? Ou seja, o mercado abre, ele vai transitar aqui dentro dessas regiões, tá? Dentro dessa região, nesse meio, é sempre mais difícil você acertar. Por quê? Porque o preço pode ficar balançando bem rápido aqui dentro, né? Em contrapartida, dentro dessas regiões, se nós temos as referências dos alvos, nós sabemos aonde, em tese, o mercado tende a fazer um movimento e voltar o movimento, tá? Então ele trabalha sempre ondulando dentro dessas regiões. O que a gente vai buscar dentro dessas regiões? A gente vai buscar operações no sentido oposto do preço. Então, essas referências servem como pontos interessantes para a gente pensar em comprar ou vender. E aqui acaba sendo no sentido oposto, porque assim, a região de alvo do vendedor também se torna a região de interesse do comprador. Então, se aqui é um alvo do vendedor, abaixo nós temos o que? A referência de região onde o comprador também se beneficia. Por quê? Porque se é o alvo de quem está vendido, quem vendeu vai realizar. No que ele realiza, ele manda o preço para cima, tá? Beleza. Isso é o ponto básico aqui para o entendimento de região. Só um detalhe importante, isso aqui não é um setup de tipo, chegou na linha, você compra e você vende sem analisar mais nada, tá? Segundo fator, para validar a entrada sempre vai vir da onde? Lá do contexto da micro, né? Então a micro ela não pode estar é, distorcida do que você está pensando, ou seja, se você tem uma micro vendedora muito forte, mesmo o preço estando na região do alvo, você obviamente não vai fazer uma compra aqui dentro, porque se ela está muito forte, o preço vai continuar caindo, tá?
Mas se você perceber a ineficiência da micro, ou seja, ela ficar verde, começar a acelerar, o preço estando nessa região, opa, aí é uma outra história, né? Aí você consegue fazer uma entrada dentro da região do alvo do vendedor, tá? Então, é muito importante que você entenda isso para não virar só um setup de região, tá bom? No Renko, essa é a referência em relação aos preços, ou seja, essas regiões de alvos são os pontos para você pensar em entrar no sentido oposto. Só que preste atenção num detalhe importante. Você tem que prestar atenção no fluxo. Se o mercado estiver hipervendedor, você não vai fazer compra aqui. Se ele estiver hiper comprador, você vai evitar fazer venda aqui. A não ser em algum momento específico que você já tenha treinado, validado, e se aí a gente tiver outra regra, por exemplo, a própria cor interna do Renko, que eu já expliquei na outra aula, né? Aí beleza, você tem uma justificativa dentro da região, tá? Então só estou falando isso porque senão fica assim, é só chegar lá e sair fazendo operação, mas você deve respeitar de fato essas combinações, tá? Beleza. Se essas são as regiões para eu pensar em contratendência, o que essas regiões também sugerem para mim? Que essas regiões são também, de fato, as piores regiões para você atuar a favor da tendência. Opa, como assim, Sérgio? Pior referência para atuar a favor? Ué, então você está me indicando para eu operar contra o mercado? Não. Mas o que eu quero dizer é, por exemplo, se a pessoa fez a venda aqui, ela vendeu e em algum momento ela vai realizar a operação e esse preço vai voltar a subir. Se eu sei que essa região é uma região que não é adequada para eu trabalhar a favor do movimento, o que eu vou pensar? Vou fazer um desenho aqui para vocês entenderem. Eu vou precisar ter uma disciplina de não fazer vendas aqui dentro, tá? Se eu fizer venda aqui dentro dessa região, o meu risco é muito elevado. Por quê? Porque se de fato não houver uma continuidade de tendência, eu vou estar vendendo exatamente aonde os players estão mandando o preço para cima depois, tá? E você precisa o tempo todo prestar atenção nisso. Então, evite operações que você faça venda exatamente onde seria a realização. E da mesma forma, é óbvio que na região de compra, de realização da compra, você vai evitar comprar, tá? Isso é importante que você preste atenção. Por quê? Porque às vezes você vai ver o fluxo muito forte, aí você vai pensar assim, o mercado está muito comprador, eu vou comprar. Aí você compra atrasado, compra aqui em cima. Quando chega aqui nessa região, ao invés do preço continuar subindo, ele pode voltar a cair, tá? Então essa região ela não é estatisticamente uma região boa para você comprar, assim como essa não é uma região estatisticamente boa para você fazer uma operação de venda, ou seja, aqui você evita vender e aqui você evita comprar. Mas tem algum dia que dá para fazer isso? Até tem, mas eu sempre falo o seguinte, tenho que ser bem honesto com vocês. No início, quando vocês chegarem na SG, é bem provável que vocês não vão conseguir ter uma percepção 100% da ferramenta em tão pouco tempo. E você já tem que entender isso. Você fala, cara, a ferramenta é legal, mas assim, nenhuma atividade que você queira ser profissional e dominar ela, você domina em uma semana. Isso é impossível. Né? Qualquer coisa da vida que você faça. Até para você aprender a fazer arroz e feijão, possivelmente você já deve ter feito esse teste. Se você hoje faz bem, ele deve ter levado algum tempo de prática. E se você ainda não faz, é porque você não praticou bastante. Tá?
Então você vai pegar esse exemplo para o mercado. Por que que o arroz e o feijão que a sua avó fazia era tão bom e o seu não é? Porque ela tinha tempo de prática e experiência, tá? Então isso exige que você já comece aqui nesse projeto com o pensamento certo, né? O pensamento mais errado das pessoas é chegarem aqui, olharem uma ferramenta como essa e achar que uma semana elas vão dominar o mercado todo. Você vai dominar 100%. Então isso aqui não é jogo do tigrinho. Isso aqui é algo sério, isso daqui é algo que vai demandar de você esse conhecimento que você está tendo agora, tá? Então, uma vez que agora você tem esse conhecimento, você vai respeitar agora o que está sendo passado, tá bom? E com isso, o que, que vai acontecer? Você naturalmente vai melhorar a sua assertividade. Então você já sabe que as regiões de alvos não são os melhores pontos para você fazer boas entradas. Se você quiser assertividade melhor. Por quê? Porque são nelas que, se o mercado não está num dia de tendência extremamente direcional, é onde existem os movimentos de falso rompimento. Aí parece que ele vai cair tudo. O que, que acontece? Chega aqui, ele sobe, né? Ou seja, isso vai prejudicando a sua assertividade, tá bom? Isso eu estou falando apenas em relação ao gráfico de Renko, tá? Então, vamos anotar aqui para ficar bem fácil. Então, aqui, ó, região. Vamos colocar aqui, evitar compras nessa região, tá? E abaixo dela, você vai evitar vendas, tá bom? Então, assim, percebeu que o preço está no alvo 1, alvo 2, alvo 3 com sinalzinho de menos? Opa, o Sérgio disse que estatisticamente essas regiões, exceto caso seja um dia de extrema tendência, elas tendem a falhar. Então, se você está vendido, quando chegar aqui, você vai pôr dinheiro no bolso, você vai garantir a sua operação, você vai pôr a sua parcial, você vai zerar a operação. Com o passar do tempo, óbvio que essa não é uma regra absoluta. Então, essa aula em específico, o que eu quero dizer é assim: eu estou te dando um carro de Fórmula 1, eu vou te ensinar a como você pilotar ele dentro do que seria a normalidade de um piloto comum, tá? Ou seja, você não, para você ser um trader de sucesso, você não precisa ser um trader nível Ayrton Senna, Michael Schumacher, né, um Alan Prost. Você pode ser um piloto comum e você consegue participar da Fórmula 1 e ganhar um mega salário. Agora, se você tem a ambição e o desejo de ser um Ayrton Senna, aí é uma outra conversa. Aí você vai precisar de tempo, dedicação, fazer replay e tal, tá? Mas eu tô falando assim, no pior cenário, se você for aquela pessoa que fala, Sérgio, eu não tô muito afim de me dedicar demais não, só quero fazer um feijão com arroz bem feito. Então comece respeitando essa regra básica. Se você chegou agora, mesmo que você já seja um mega piloto, avalie, né, isso que eu estou falando com atenção e preste atenção se faz sentido, se hoje o seu operacional é lucrativo mesmo, né, ou que às vezes o cara acha que é e não é, né? Então, essas regiões são as regiões piores de preço, tá? Para você entrar no movimento. O que, que eu quero dizer? Você vai olhar um gráfico de 5 minutos, então ele vai estar lá, né, os candles para baixo e tal, aí chega onde? Lá no alvo 1. Então é como se tivesse feito isso aqui no Renko, né? Ele balançou e aí de repente ele está aqui no Renko. E aqui você tem o gráfico temporal. A pessoa olha isso e fala: Meu Deus, eu vou vender porque o mercado não vai parar mais de cair. Aí o cara vende. O que, que acontece? Não tem noção de onde está entrando. De repente ele teria vendido melhor se tivesse tido paciência de esperar o preço voltar lá no alvo 1. Aí o cara vende, passa um baita calor, faz média, faz um monte de lambança. Aí quando volta aqui, ele sai no 0 a 0 por medo. Fala, putz, vou sair desse trade porque não tá legal mais. Fala, não tá legal porque você entrou numa região ruim, tá? Então, no gráfico de Renko, as regiões que você deve levar em atenção são essas regiões que eu falei aqui para vocês, tá? A gente vai falar agora sobre o
a região do gráfico temporal. Então, no gráfico de Renko você já sabe o que tem pela frente, e agora eu vou falar para vocês a respeito do gráfico temporal. Eu já expliquei para vocês sobre a questão da linha azul. Por que linha azul? Porque ela baseia-se na amplitude média da frequência do dia, tá? É um assunto mais teórico, então tanto faz para você entender isso. O que você precisa entender é o que você tem que fazer, tá? Senão vira teoria musical, vou ter que te ensinar a ler partitura, sendo que na verdade você só quer tocar um instrumento, né? Então, o que que acontece? A linha do gráfico temporal, a linha azul, ela traz uma espécie de divisor, né? De região. Então, se o preço sempre trabalha abaixo dela, nós usaremos ela sempre como uma referência para venda, tá? Enquanto no cruzar a gente sempre vai pensar o quê? Em vender. Por quê? Porque são nessas regiões em que o mercado tende a respeitar os pontos. E aqui dentro a gente pode considerar outras questões, porque assim, além da linha azul, você notará que existem outras linhas que aparecem nesse gráfico. Então, são as linhas que eu explico lá na aula que eu falo dos melhores preços para atuar, que são aqueles preços que aparecem aqui na parte de baixo da ASG também, que tem o holograma lá do tourinho do urso, né? Aí aparece lá aqueles 4 níveis de preço, e esses preços aqui, na verdade, são os melhores preços que o sistema capta no dia, tá? Então, notem que nós temos duas referências. Temos o gráfico de Renko. O Renko não leva em consideração essas linhas baseado em algo assim como absorção, exaustão e tal, tá? Elas são baseadas em outros critérios, mas são critérios importantes. Eles ajudam a evitar de você entrar em pontos errados. E temos no gráfico temporal, tá? E aí temos no gráfico temporal as linhas que aparecem lá no holograma, que aí sim são linhas mais técnicas, tá? Consequentemente, são mais assertivas, tá? Essas linhas que aparecem, elas vão ser dinâmicas, então não existe, ela só vai aparecer, sei lá, aqui e não vai mudar mais. Ela pode aparecer aqui, ela pode ser alterada, ela pode ser movimentada para baixo, para cima. Isso vai variar de acordo com o que está acontecendo no dia, tá? Então, por exemplo, se a linha azul está aqui nessa região do meio e aqui teve uma linha vermelha, o que que eu vou pensar? Opa, essa é uma região para eu pensar em venda, tá? Então, normalmente para ter acontecido isso aqui, teve a abertura, o preço chegou aqui, perdeu a linha azul. Se ele voltar lá, eu vou pensar o quê? Na venda sempre. Em tese, a linha azul para baixo, a minha referência é que o mercado é vendedor, mas o meu ponto seguro vai ser a linha vermelha, tá? Beleza. E também ele gera a linha verde, tá? A linha verde, normalmente, ela vai ficar sinalizada para baixo do preço. Aliás, normalmente não, ela sempre fica para baixo do preço, tá? Ou seja, em relação ao preço, você sempre verá o preço para cima dela. Então, se a linha verde, no caso, por exemplo, ela está sendo sinalizada aqui, por exemplo, é porque o preço provavelmente ele vai estar trabalhando aqui para cima dela, né? Provavelmente não, ele vai estar, né? Ele sempre vai atuar acima dela, tá? Então é como se estivesse nessa forma aqui. E se eu tenho duas linhas, igual tá aqui? Aí você tem dois preços que podem travar o mercado. Ele pode bater numa linha e voltar na outra, bater numa linha e voltar a outra. Ah, mas é a linha azul. A linha azul, nesse caso, ela está no meio, aqui é o próximo do meio, ela não vai determinar ainda, né? A linha azul é a referência para quê? Ah, esse preço bateu na vermelha, aí ele cai, acelera a micro lá, começa a ficar vendedora, a linha verde perde, quando perder, o que que vai acontecer? Essa linha verde deixa de ficar verde, ela vai ficar vermelha também, tá? Isso é importante você saber. A regra funciona assim, se o preço vem para baixo da linha, ao invés dela continuar verde, ela vai mudar para vermelho, tá bom? Aí ela se torna uma resistência, beleza? Então tá. Então, se você já sabe disso, aí a partir disso você sabe que o preço está para baixo da linha azul, automaticamente essas são as referências para você vender, tá bom? Então é importante você entender que as linhas do gráfico temporal,
elas são mais importantes do que as regiões de alvos do comprador e vendedor do Renko para tomada de decisão no sentido de quando entrar. Mas o Renko, ele te dá uma sacada boa sobre o seguinte. Então, por exemplo, igual aqui eu falei, ó, o preço chega aqui, bateu lá, vamos falar que ele rompe um pouquinho essa daqui, ela começa a ficar vermelha. Não é chegou, atravessou, vou sair vendendo e pôr stop para baixo aqui. Tá? Você vai pensar o quê? Cara, ele perdeu a linha, essa linha estava verde, ficou vermelha, mas onde o preço está agora? Aí você vai olhar aqui, aí vamos falar que essa movimentação estava assim, ó. Se agora o preço do Renko está aqui e nesse está aqui, é uma coisa, beleza. Aí você tem um ponto de venda, você pode vender porque você está perto dos alvos, tá? Ou seja, você tem o alvo lá para baixo. Agora, se você faz essa mesma entrada e a frequência do renco tá diferente, ele tá assim, ó. Opa, eu ia fazer a venda porque perdeu a região, mas, cara, eu vou vender em cima da região do alvo. Aí é perigoso, por quê? Porque se ele não romper e for direcional, ele pode voltar tudo, tá? E aí isso é onde a pessoa faz, ela passa aquele calor, porque parece que vai fritar e não frita. E aí, na verdade, ele está transitando aqui, só que às vezes ele vai dar uma violinadinha, ele vai passar um pouco. Então, é muito importante você entender essa sacada do renko, tá? E como eles possuem critérios de tempo e momentos específicos, muitas vezes no temporal o preço vai parecer que está numa região boa e no renko não. E é aqui que você tem que estar ligado. Porque uma coisa é você fazer, por exemplo, e aqui eu daria para vender nessa região? Dá, desde que você tenha as confluências, né, já ensinadas nas aulas, da micro, a coloração interna, mas cuidado para você prestar atenção aonde que o preço está no momento. Se ele está dentro da região de alvo, ou se ele é de alvo, no caso, assim, para quem já está vendido, ou se ele está transitando com um espaço para você carregar até o próximo alvo. Porque o que você vai ter que pensar? Se eu faço uma entrada, eu tenho que ter um alvo. Onde é o alvo? O alvo está aqui. Se eu for vender, né? E o alvo da compra está para cima. Se eu vou fazer compra, se o meu preço de entrada está aqui, eu tenho que ter espaço para o mercado movimentar para me pagar. Então ele vai pagar lá em cima. Beleza, então aqui nesse caso eu tenho espaço para isso. Agora, se eu vou fazer uma entrada, eu estou pensando em fazer compra porque está respeitando aqui a região, aí nesse caso aqui a linha teria que estar verde, né? Vou mudar ela aqui de volta. Então aqui está verde. Dá para fazer a compra? Dá por causa da região do preço, mas, opa, e agora? Onde que está o preço aqui? Aí, se o preço estiver em cima já da região do alvo, opa, aqui já não é muito legal eu fazer a compra, porque embora aqui eu tenha a referência, mas se ele já no renko está trabalhando uma frequência muito próxima do alvo, você tem que considerar que se ele não romper essa região fácil, ele pode voltar aí. E aí, às vezes, ao invés dele fazer o que você gostaria, que é subir, ele pode perder força e inverter isso. E aí, se ele inverte, o que, que vai acontecer? Naturalmente, ele também vai inverter a cor da linha. No que ele inverte a cor da linha, obviamente, para quem está atento a isso, o cara faz a venda aqui e vai descer vendido até o alvo lá embaixo. E aqui o preço vai estar fazendo isso aqui já, tá? Então prestem atenção bastante nesse detalhe para que vocês entendam essa lógica. Então essa é uma aula que você vai ter que assistir mais de uma vez, tá? Para você tomar atenção. Escreve numa folha de papel aí, evitar fazer venda no A1, A2 e A3 negativo. Evitar comprar A1, A2 e A3 positivo. Põe essa regra, tá? Isso já vai ajustar aí a sua assertividade, tá bom? Só de você respeitar isso, porque assim você já tem uma organização de onde não fazer o trade, tá? Muito mais do que fazer o trade é também saber quando não fazer ele, tá bom? Mas repito, tá? Você deve usar essas duas informações, tanto do gráfico temporal como o gráfico de renko, tá? Para você ter uma melhor assertividade e para que você possa ter aí uma base
de organização operacional, tá? Relembrando, não anulem a micro, tá? Precisam analisar o movimento da micro, é a micro quem dita, tá? Para onde vai o preço aí, porque ela pode potencializar tanto para cima ou como para baixo, tá? E óbvio, aí você vai juntar a micro com as regiões, tá? Sejam ela pelo renco e pelas formações das linhas que aparecem no gráfico temporal. A linha azul é só a divisão, a resposta da amplitude, tá? Lembrando que as aulas da linha azul, as aulas sobre esses preços já foram explicadas nas aulas anteriores. E eu também já falei sobre as regiões do renco baseado na cor interna dele, que dá aquela sinalizaçãozinha verde, né? Que pinta aqui, ou quando ela fica vermelha, justamente para você ter aí uma leitura melhor e os gatilhos de entrada, tá bom? Enfim, é isso. Boas aulas, bons estudos, boas operações para vocês. Até mais.